Glória a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar abrindo esta campanha tão linda. Eu vou fazer a diferença e você em 2012. 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João 2, ali no final da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João 2, 20. Você que já abriu, abre em outro texto também, nós vamos ler dois textos. Isaías 32, verso 8. Isaías 32, verso 8. Primeiro texto nós vamos ler, 1 João 2, 20. E o segundo, Isaías 32, verso 8. Vamos ler? 1 João 2, 20 diz assim: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Diga assim para o teu irmão: você tem a unção de Deus. Agora, Isaías 32, verso 8 diz assim. Isaías 32, verso 8 diz assim: Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Queridos, essa campanha é linda porque está no coração de Deus. A gente passa na frente, aqui em Santo Antônio, aqui em Taguatinga, em outros locais, e sempre temos observado essas placas, as faixas, dizendo ou falando da campanha Profetizando 2012. Declarando que o ano de 2012 vai ser um ano de maravilhas, de conquistas. E nós estamos aqui, queridos, com um título que verdadeiramente nós temos que aprender a fazer a diferença. E eu falava, meu Deus, o que ministrar para a tua igreja? O que falar para a tua igreja? E Deus colocava no meu coração essa palavra que eu ministrei ali em Santo Antônio Descoberto. Que sem a unção de Deus, o nosso ano de 2012 vai ser o mesmo que 2011. Sem a unção de Deus, o ano de 2012 vai ser igual aos outros anos que se passaram. Mas eu estou aqui nessa noite para profetizar e declarar, querido, que em nome de Jesus, Deus vai te abençoar e você vai romper no ano de 2012. Basta você crer, basta você confiar, basta você se apresentar diante de Deus. É interessante, querido, que quando nós estamos no altar pregando, se nós tivéssemos nessa campanha pastores de renomes, ministros de louvor de renomes, todo mundo estaria ligado, todo mundo estaria antenado, todo mundo não conversaria, ficaria ligado no que o profeta estava falando. Porque é pessoa de fora, porque é pessoa conhecida, porque é pessoa que já tem um nome conhecido no meio do evangelho. Mas, querido, eu queria te falar que quando nós subimos no altar, não é o pastor Wilton, não é o pastor Braga, não é o pastor Gilberto, é Deus falando através de nós para o teu coração. E é interessante, querido, que quando alguns pastores, a missionária Minervina pregava ali domingo no Santo Antônio, e coisas que ela falava, querido, ali, eu já tinha pregado algumas semanas atrás, mas as pessoas não recebem. Mas quando a missionária Minervina falou, elas recebem. Por quê? Porque é de fora, é da Paraíba, é conhecida, é uma mulher de Deus, usada por Deus tremendamente, mas a igreja tem que aprender a ter sensibilidade à voz de Deus. Querido, assim o teu ano de 2012 vai ser um ano de conquista, de maravilhas. E eu falo, sempre participei dessa campanha em outro ministério. E tudo que eu projetei, querido, Deus me deu. Tudo que eu projetei, Deus fez realizar. Por quê? Porque se era 21 dias de oração, jejum e palavra e culto, eu estava 21 dias na igreja. Se era 7 dias na igreja, 7 dias eu estava na igreja. Se aqui em Taguatinga são 4 dias, querido, paga o preço, esteja aqui 4 dias, meu querido. Só quem pode pagar o preço no ano de 2012 dos seus projetos é você mesmo. Não é o pastor Braga, não é o pastor Wilton. Você tem que pagar o preço, porque eu creio, querido, que o ano de 2012 vai ser o ano dos testemunhos neste lugar. Ali, na nossa nova sede, ali no Sol Nascente, no Pé Norte, em Samambaia, em Santo Antônio Descoberto, vai ser o ano de nós declararmos as maravilhas de Deus. E eu falava, Senhor, sem a tua unção, nós não iremos alcançar um projeto tremendo. E aí o Senhor me mostrou alguns homens da Bíblia que tinham a unção de Deus e o que eles fizeram com a unção de Deus.
Se nós formos dar um título para esta ministração, existe aquela frase que diz, ser ou não ser, eis a questão. E aí eu peguei para dar o título para a mensagem, ter ou não ter unção. Fala para o teu irmão, ter ou não ter unção. Esse é o segredo, querido, para o teu ano de 2012 é romper. Esse é o segredo de você fazer a diferença no ano de 2012. Você não precisa abrir. No primeiro homem que eu quero falar nessa noite se chama Eli. Em 1 Samuel capítulo 2, nós vemos ali o início da história de um homem chamado Eli, sacerdote do Senhor, que tinha unção de Deus, amém, queridos? Eli tinha unção de Deus ou não tinha? Tinha unção de Deus. E o que Eli fez com a unção de Deus? Ele trabalhava para o Senhor. Ele trabalhava, cuidava da casa de Deus. Eli, querido, como sacerdote, ele oferecia as ofertas do povo diante de Deus. Eli, como sacerdote, querido, sacrificava algo ao Senhor. Eli, querido, treinou um homem tremendo, um profeta chamado Samuel. Ele foi um homem tremendo, querido, que tinha a unção de Deus. Escute que Deus vai falar contigo desses 4 homens que eu vou ministrar nessa noite. Mas aconteceu algo que ele fez com a unção de Deus. Se você quer anotar, anote no teu coração, no teu caderno. Eli não priorizou a unção de Deus na sua família. Os seus filhos, queridos, homens que serviam ali ao seu pai, mas faziam várias coisas erradas. E quantas pessoas dentro da igreja, querido, que projeta coisas grandes para o ano de 2012 e está esquecendo da unção de Deus para a sua família. Sabe por que eu estou falando isso para a igreja hoje, que o Senhor colocou no meu coração? Porque muitos estão pegando aquela questão de prioridade da igreja. Primeiro é Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Cuidado com isso, querido. Segundo é a igreja, quer dizer, segundo é a família, mas a tua família tem que ter a unção de Deus. Alguns irmãos lá em Santo Antônio pegou essa colocação de prioridade e começou a faltar cultos. E aí eu chegava, irmão, por que você está faltando culto? Não, porque eu fui com a minha família para o shopping. Eu falei, mas por quê? Porque o Senhor pregou que segundo é a família antes da igreja. Amém, uma vez. Depois faltou de novo. Falei, irmão, por que você faltou? Porque eu fui para o churrasco do meu pai em Samambaia, ele mora em Santo Antônio, e não deu tempo de eu chegar. Por quê, irmão? Porque prioridade é a minha família antes da igreja. Falei, meu Deus, eu estou pregando errado. E aí, querido, o Senhor falava no meu coração, você sim tem que priorizar a tua família, mas a unção de Deus, querido, você não deve deixar de lado. Você tem que ensinar a tua criança, desde pequenininha, a servir ao Senhor. E sabe o que é? A unção de Deus para a tua família, priorizar a unção de Deus na tua família, é você dar testemunho no meio dos seus. Quantos aqui tem parentes não crentes? Todos, né? Será que você está dando testemunho, querido, como homem e mulher de Deus, com a unção de Deus, para ganhá-los para Jesus? Ou você só dá uma, fico calado, sou bonzão, sou crentão. Não, querido, Deus te chama para no ano de 2012, clamar pela unção de Deus na tua família. Se você tem a unção de Deus, se você adora o Senhor aqui, se você serve a Ele em espírito e em verdade, começa a profetizar que no ano de 2012, a unção de Deus vai estar também na minha família. Declare isso, querido, aprenda. Glória a Deus, tem que ter unção. E Eli, querido, não priorizou a unção de Deus para com seus filhos. O povo falava para ele, Eli, os seus filhos estão fazendo coisas erradas. Eli não fazia nada. Os filhos, chamados Ofni e Finéias, perderam uma guerra. Perdendo uma guerra, sabe o que eles fizeram, querido? Escute. Eles foram, pegaram a arca da aliança e levaram para o meio da batalha. Sabe o que aconteceu? Perderam. Porque, querido, a unção de Deus não é para qualquer um, é para aqueles que buscam e pagam preço por ela. A unção de Deus é algo imerecido, mas se nós pagamos um preço, Deus derrama sobre nós, Deus derrama sobre você. Por isso eu falo nessa noite, priorize a unção de Deus na tua família.
Priorize, não rejeite a unção de Deus. A palavra de Deus diz: de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale, querido, você ganhar muitas pessoas e perder a sua família? Não ganhar a sua família é a mesma coisa de você negar a fé. Segundo homem que eu quero falar nessa noite, está lá em 1 Samuel capítulo 10. Primeiro, Eli. Eli, querido, não priorizou a unção de Deus na sua família. Segundo, Saul. Saul, querido, todo mundo conhece. O povo necessitava de um rei, queria um rei. E eles escolheram um rei. A Bíblia diz que do ombro para cima não existia homem tão bonito. Creio que era parecido com o pastor Léo, então, né? Tão bonito. Não é isso, pastor Léo? Ele gostou, né, Guilherme? Bonito, do ombro para cima. E Saul foi escolhido pelo povo. Deus determinou que ele fosse o rei de Israel. E eu te pergunto, a unção de Deus estava sobre Saul? Com certeza. Não existe autoridade que não seja otorgada por Deus, sim, ponto. Mas a Bíblia diz, querido, que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então ele tinha a unção de Deus. Ele foi escolhido para reinar no meio do povo. E Saul, querido, reinou. E Saul recebeu a unção de Deus. Tinha missões, recebia a direção de Deus, perdeu a sua nação, perdeu totalmente a noção de quem era o Deus de Israel, recuou diante da guerra, não quis enfrentar Golias e ainda desconfiou do poder de Deus. Sabe o que você não deve fazer no ano de 2012 nessa campanha, querido? O que Saul fez. O que Saul fez? Ele priorizou a posição ao invés da unção. Escute, querido, muitos estão dentro da igreja, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero evangelizar, querem a posição, mas a unção deixa de lado. E eu falo no teu coração nessa noite, querido, através do Espírito Santo, clame pela unção, e quando você subir nesse altar, ou estiver pregando na faculdade, ou estiver pregando na rua, a unção de Deus vai estar sobre ti, e você vai fazer a diferença. Saul não se importava. Tô nem aí para ninguém, eu quero a minha posição de rei. Tô nem aí para Deus, eu quero a minha posição de rei. Tô nem aí para minha unção, eu quero a posição de rei. E Deus te fala: priorize a unção ao invés da posição em 2012. Porque se você priorizar a unção, Deus vai te colocar em lugares altos. E eu não estou te falando só dentro da igreja não, querido. Estou falando no teu trabalho, estou falando na faculdade, onde você estiver. Uma pessoa, algumas semanas atrás, conversava comigo ali de Santo Antônio, que quando ele começou um grupo familiar, na faculdade, todo mundo chamou de louco, de maluco. A gente vem para cá da faculdade, no intervalo, na saída é para curtir, é para beber. Tu fica com essa ideia de ficar tocando violão e cantando. E querido, aquele jovem sozinho começou. A sua noiva mudou de faculdade, foi para a mesma faculdade que ele. Aí ficaram os dois, tocando e cantando na faculdade. Querido, com poucos meses, aquele grupo começou a crescer naquela faculdade. Começou os crentes saindo da toca primeiro, né? Eita, acho que eu vou lá. E começou os crentes saindo da toca. E depois alguns que não eram crentes começaram a se aproximar. E depois de anos estão quase se formando, querido. E aquele grupo já saiu até em jornal. Saiu em poucos dias na Globo. Sabe por quê? Porque um jovem decidiu clamar pela unção de Deus ao invés da posição. Fala para o teu irmão, para os teus projetos. Fala, querido, para os teus projetos de 2012. Se concretizar, tome posse da unção ao invés da posição. Você pode aplaudir a Jesus, querido? E aí vem aquela frase tão conhecida que eu amo, né? E sempre falo. A unção sem o pregador continua sendo unção, mas o pregador sem unção não é nada. Vai ter uma oratória boa, um posicionamento no púlpito excelente, exemplar, lindo, maravilhoso, mas sem unção não significa nada. Tem pessoas que têm uma voz tremenda, que toca muito, mas sem unção não significa nada. Tem um menino em Santo Antônio, querido, que toca demais. E a gente vai conversar com ele: por que você faltou ao culto? Ele fala: não sei. Fala: mas você não veio? Não sei por que eu faltei.
Eu falei, não, irmão, mas ensaia aí, vai ser uma benção. Aí ensaia, prepara, os meninos, oba, vai ser uma benção o próximo louvor e tal, semana que vem, próximo culto. E quando chega na hora do culto, cadê o irmão? Não foi de novo. O homem, querido, toca demais. Fez até vídeo, internet e tudo, mas não quer saber de compromisso com Deus. Eu não desisto dessa vida, eu continuo, eu sou agora igual o pastor Braga, né? Continuo ligando, continuo convidando. Eu falei, eu tenho que aprender com o meu pastor. E fico ligando o tempo todo, ele me chama de chato, mas tu vai para a igreja. Eu não desisto dele. Mas, querido, não adianta tocar muito e cantar muito se não tiver a unção de Deus na sua vida. Terceiro homem, queridos, que nós temos aí que ver o que eles fizeram com a unção de Deus. Eli não priorizou a unção de Deus na sua família. Saul brincou, né? Ao invés da unção, ele quis a posição. E o terceiro está lá em Juízes 13, 14, que fala a história de um homem chamado Sansão. Sansão, querido, um homem forte. Um homem que uma porta de ferro para ele é como se fosse isopor, papel. Ele destruía, acabava com aquela porta. Um homem que sozinho destruiu um exército, sabe por quê? Porque ele tinha a força do Espírito Santo na sua vida. Sansão era forte, querido. Sansão tinha os seus cabelos, bonitão. E ele tinha a unção de Deus, que a Bíblia diz que quando ele errou, o Espírito saiu, então o Espírito Santo de Deus estava sobre Sansão. Então tinha a unção de Deus sobre ele. Só que o terceiro erro que esses homens cometeram, que Sansão cometeu, sabe qual foi? Ele brincou com a unção de Deus. Uma endemoniada chegou perto dele, chamado Dalila. Toda faceira. Chegou no lado dele, se jogando. E aí, querido, Sansão deu mole. Olhou para ela e falou, que mulherão. É essa mesmo. Obrigado, Senhor. Deu mole, brincou com a unção de Deus. Se apaixonou. E aí ele começou a se envolver com Dalila, e um certo dia, aquela endemoniada combinou com outros homens. Vamos descobrir a força dele e a gente prende ele, beleza? Beleza. E chega Dalila, qual o segredo da sua força? E foi falando, e ele falava brincando, ela corria. Olha, o segredo dele é só amarrar com cordas novas e pronto. Beleza. Enquanto Sansão estava dormindo, amarrava a corda nova nos braços, prendeu todinho de manhã. Conseguimos, Sansão, você está preso e tal, falava. O quê? O que era nos meus braços? Corda nova? Ué, o que era isso aqui no meu braço? Um barbante? Porque ele era forte, querido. Mas ele continuou brincando com o pecado. Continuou brincando, né, com a unção de Deus. E aí, Dalila ficou chateada. Sansão, você brincou comigo. Já viu aquele filme mexicano, né? Aquelas novelas mexicanas. Você brincou comigo, Sansão. E ele, não brinquei com você. Brincou, eu não consigo descobrir o segredo da sua força. E muitos, queridos, estão brincando com a unção de Deus dentro da igreja. Cuidado, querido. Deus quer te levantar, Deus quer te capacitar. E você só tem um objetivo em 2012. O principal é ganhar vidas. E se você for morrer, ir para o céu. E quantas pessoas estão perdendo a salvação por causa de brincadeira com a unção? Deixando a unção de lado. E os seus olhos estão vendo coisas que está agradando. Está bonito. É como aquele bolo de chocolate que você olha em cima da mesa, cobertura, aquela coisa maravilhosa e fala, meu Deus, que bolo. É igual os que a Cris faz. Cadê a Cris? Cris nunca mais fez esses bolos gostosos que ela faz. Quer dizer, eu nunca mais comi, na verdade, né? Aqueles bolo gostoso e você chega e quando você vai comer aquele bolo está estragado, querido. É assim que o diabo faz. Você brinca com unção e o diabo brinca contigo. Ah, mas ele é tão bonitinho, pastor, você nem sabe. Ela é tão bonitinha, pastor, você nem sabe. Eu não estou falando pastor para jovem, eu estou falando de pessoas casadas, querido. Eu falo para isso porque um dia uma mulher chegou para um pastor no meio da unção. Naquela unção final, ela falou, pastor, eu não aguento mais, estou totalmente apaixonado pelo Senhor. Pastor dentro da igreja. Ele casado e ela casada. Se é um pastor que está dando mole, que está brincando com a unção, o que ele faz? A gente conversa no final. É ou não é, queridos? Mas sabe o que esse pastor fez? Beleza, no final a gente conversa, ela ficou feliz. Eu, você e minha esposa. Ela, ó,
Sumiu. Ele procurou ela no final e eu falei, aí ele me contou o que aconteceu. Sumiu a mulher. Sabe o que é isso, querido? Não brinque com a unção de Deus. Você não elogia a tua esposa no trabalho, o galanzão elogia. Poxa, os seus cabelos hoje, está feio o cabelo dela, mas seus cabelos hoje está diferente. E o noivo, o namorado, o esposo não dá um elogio. Queridos, a pior coisa que a mulher fala é, o que eu tenho de diferente? Não faz isso não, mulheres. O homem olha de cabeça aos pés, meu Deus, e agora? Tem misericórdia agora? Cabelo, não. Unhas, não, meu Deus, agora. Roupa, não. E aí, o que é? Meu brinco, e estava atrás do cabelo. Meus brincos, você não vê nada. Brincadeira, mulheres. Mas é isso. Temos que tomar cuidado em 2012 e não brincarmos com a unção de Deus. Fala para o teu irmão, não dê mole. Mas Sansão deu mole, brincou com a unção de Deus. E aí ele contou o segredo para Dalila. São os meus cabelos. Sabe o que ela fez? Não quis nem saber, cortou o cabelo de Sansão. No outro dia estava fraquinho. Quando você brinca com o pecado, quando você brinca com a unção de Deus, deixa a unção de Deus de lado, você fica fracão. O Espírito Santo de Deus se afasta de você. Sabe o que aconteceu? Em vez de só prender Sansão, deixar como escravo, eles furaram os olhos de Sansão. E ele ficou cego. Cego, sem força e escravo. E na igreja está cheio de pessoas assim, cegas espiritualmente. Sem força. Não tenho força para orar, não tenho força para jejuar. Dia com Deus, 600 minutos, está amarrado. Não, querido, está muito solto, foi uma bênção. Teve um irmão lá, o Sid Clay, lá de Santo Antônio, que nunca fez jejum. E o primeiro jejum que ele fez foi o de 600 minutos. Saiu daqui amarelo. Eu falei, está com unção? Ele não, com fome. Eu falei, então come pão lá atrás, meu irmão. E ele comeu pão e se fortaleceu, foi para Santo Antônio, ó. Brincadeira. Mas ele falou, pastor, que coisa boa. Eu senti a presença de Deus. Eu nunca fiz jejum, mas eu saí renovado aquele dia com Deus. E tem pessoas que ficam em casa assistindo novela, jogo, filme. Vou fazer que 600 minutos, está amarrado, vou ficar aqui em casa assistindo meu filminho. Querido, vale a pena pagar o preço pela unção de Deus. E Sansão brincou. E por último, o quarto homem, Davi. Eli, Saul, Sansão. E o quarto está lá em 2 Samuel. Se chama Davi. Davi, querido, foi um homem forte, mesmo pequeno. Ele era corajoso, trabalhador, mas ele foi menosprezado fisicamente falando. As pessoas olhavam para ele e não davam nada. Para a guerra, fraquinho demais, magrinho demais, pequenininho demais. Mas Deus olhava não para Davi, para o seu físico, Deus olhava para o seu coração. Deus olhava para a capacidade que Davi teria futuramente através do Espírito Santo de Deus. Samuel, querido, pela autorização de Deus, quando olhou os filhos de Jessé, ele falou, não tem mais filho? Esse é bonitão? Não é esse. Esse é fortão? Não é esse. Esse é grandão? Não é esse. Esse tem? Não. Esse é estudo? Não. Acabou os filhos? Não. Tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Chama ele aqui. Quando Davi chega, que talvez limpinho, cuidando de ovelha num mato, imagina. Limpinho ele chega, e quando o querido Samuel olha para ele e fala, opa, é esse aí que é escolhido pelo Senhor. Sabe quando eu vi isso aqui, querido? É você que Deus está te escolhendo nesta campanha para fazer a diferença em 2012. É você que Deus escolheu, Xarabacantaramanás. Não foi o teu vizinho, não foi o teu pastor, foi você que Deus escolheu. Entenda, querido, Deus te escolheu para fazer a diferença. E ali Davi recebeu a unção de Deus sobre a sua cabeça. O óleo sobre a sua cabeça. Davi, antes de receber a unção, ele já havia matado um urso e um leão. Tinha estratégia. Venceu um gigante depois da unção, venceu batalhas. Mas aí, querido, Davi trocou a unção de Deus pelo pecado. Ele estava lá no seu trono, tomando um banho de sol. Quando ele olha lá para baixo, tem uma mulher tomando banho. E o olhar de Davi se acendeu. Igual Sansão. Que mulher é essa? Pergunta, quem é? Quem é? É casado com Urias, ele está lá no meio da batalha. Beleza.
traga ela a mim. E Davi, que tinha a unção de Deus, deixa a unção de lado e peca com aquela mulher. E o pior, aquela mulher engravidou. Querido, quando você pensa que está distante de Deus, vai acontecer coisas ruins, vai acontecer coisas piores que você imagina. E ela engravidou. E quando chega a notícia, Davi tinha que arrumar alguma estratégia. Já pequei, já me prostituí, tem que arrumar alguma estratégia. Traz o marido desta mulher, Urias, para cá. Trouxeram. Ele se apresentou diante do rei. Depois que Davi conversou com ele, vai dormir com a sua esposa, vai descansar na sua casa. E aí ele, tá bom. E Urias saiu, querido, e foi em direção à porta. Quando se fecha a porta, talvez Davi comemorou. Beleza, consegui. Meu plano deu certo. Ele dorme com a esposa hoje, aí vai achar que engravidou, tá tudo certo. No outro dia, quando levanta, Davi, todo alegre, todo feliz. Quando abre a porta, quem está lá na porta, querido? O bendito Urias. Não foi para casa. E Davi preocupou, o que tu está fazendo aqui, rapaz? Enquanto o povo está lutando, enquanto a arca da aliança está lá no meio da batalha, eu vou estar aqui, dormindo com a minha esposa, na minha casa não vou não. Eu quero honrar o meu Deus, eu quero honrar o meu país, vou ficar aqui. E Davi se preocupou, sabe o que ele fez? Arrumou outra estratégia, embebedou o homem. O homem estava doidão, ele falou, vai para casa. O que ele fez de novo? Dormiu no meio dos servos lá do reinado. Não foi para casa nem bêbado, porque Deus não permitiu, querido. O homem estava doidão e não foi para casa dormir com a mulher. Sabe o que é isso? Porque Deus não permite, porque tudo aquilo que está encoberto, Deus revela, querido. Não há nada que esteja encoberto que Deus não revele. Tem uns que são mais rápidos, outros que são mais demorados, mas Deus revela. Você pode esconder do pastor, pode esconder de qualquer um, da tua mãe, do teu pai, mas de Deus ninguém esconde nada. É por isso que você está começando essa campanha, querido, que eu quero fazer a diferença em 2012, porque a unção de Deus está aqui, e ano que vem, querido, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu quero profetizar que ainda este ano, faltam poucos dias para acabar o ano de 2011, Deus ainda vai fazer grandes milagres através da tua vida. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. E Davi, querido, desesperado, prostituição, mentira, estratégia maligna, ele deu o golpe final, manda Urias para frente da batalha. Quando for enfrentar o pior exército, coloca ele bem na frente para morrer logo que eu fico com a mulher dele. Além de tudo, querido, ainda foi assassino. E aí sabe por que isso aconteceu? Escute. O povo estava guerreando. E onde estava havendo a guerra? A arca da aliança estava junto. E onde estava havendo guerra? O rei tinha que estar perto. Você viu quando o exército de Israel estava enfrentando os filisteus, Golias, Saul estava lá próximo? Saul estava lá porque o rei tinha que estar próximo da batalha, junto da batalha. E Davi estava onde? Na casa dele. Lá no trono dele. Sabe o que Deus me falou, querido? Quando a gente se distancia de Deus, a gente faz besteira. Davi se distanciou da presença de Deus, da batalha, e fez besteira. Eu quero terminar essa noite, querido, falando a diferença desses 4 homens. Ele não corrigiu os filhos. Ele não priorizou a unção de Deus na sua família. Ele viu seus filhos morrerem. Viu os filisteus roubarem a arca da aliança. E quando ele recebeu a notícia, ele caiu de cabeça e morreu, e não viu seus filhos salvos. Segundo, Saul se suicidou, querido, e viu todos os seus filhos morrerem. Sansão, aí está a diferença. Sansão brincou com a unção de Deus, mas ele se arrependeu. A Bíblia diz que o Espírito retornou a Sansão, e ele com força derrubou aquelas colunas, mas ele permaneceu cego. Tem consequências, querido, na tua vida, que não tem como apagar. Tem consequências, queridos, que quando você planta, você tem que pagar por aquilo que você fez. Pastor, agora eu sou dizimista, sou ofertante, sou fiel a Deus, por que ainda as coisas não dão certo? Porque você plantou lá atrás, querido, coisas erradas. Saul permaneceu cego, mas o Espírito retornou a ele, e ele com a força derrubou aquelas colunas.
E por último, Davi também se arrependeu. A unção de Deus voltou. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14, diz que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Rabacantaramana.